Antigamente era canoa. Eu vim da canoa de vela. Demorava um pouco, porque quando tinha vento, a embarcação andava bem, né? E quando não tinha, a gente ficava só jogando maresia até cair o vento para levar a embarcação para frente. Acabou. Foi trocado por navegação a motor, barcos a diesel, barcos com 3, 4 andares, nenhuma estabilidade. Portugal provavelmente foi a primeira nação que compreendeu que os oceanos eram sistemas circulares, né? O Atlântico Norte eternamente virando com os ponteiros do relógio, um gigantesco roda-moinho. A nossa tradição construtiva até ao século XIII, XIV foi muito nórdica, foi predominantemente nórdica. Mas a partir do século XIII, XIV começámos a receber a influência mediterrânica, que era um processo bem distinto do nórdico, muito provavelmente dando origem à nossa nau conhecida do século XV e XVI. Esta técnica é do século XVI, portanto é usada nas naus e caravelas e ainda hoje se pode verificar em alguns pequenos estaleiros feita rigorosamente da mesma maneira, em construção de pequenos barcos. Pois eu estou a folhear este livro sobre o património naval brasileiro. Encontro aqui fortes pontos de ligação entre a construção tradicional brasileira e a construção naval portuguesa tradicional também. Também a forma construtiva me parece muito parecida, muito semelhante, que são muito idênticos àquilo que nós usamos aqui em Portugal, a forma da quilha, também é a mesma coisa, os vaus, e eles no fundo vão dar praticamente ao mesmo. Por exemplo, o pormenor desta imagem, onde se vê aqui as cavernas do fundo, chatas, com os braços em forma de cotovelo, tal como se faz aqui nas catraias típicas portuguesas, nas embarcações. É uma embarcação que certamente teve origem nas embarcações tradicionais portuguesas, nos saveiros portugueses também, não é? Portugal é uma encruzilhada, um ponto de encontro de vários mares, logo o Atlântico e o Mediterrâneo,
de várias águas, porque Portugal é um país de rios, e os rios vão todos dar ao mar, e é também o Finisterra da Península Ibérica, da Europa, não é? Portanto, num mundo antigo em que os três grandes continentes estavam unidos, a Europa, a Ásia e a África, o povo que se deslocava inevitavelmente vinha parar à Península Ibérica e vinha dar à costa portuguesa, portanto não tinha para onde ir, tinha que sair de barco e entrar de barco. É importante fazer um panorama desse lugar que Portugal vai ocupar como ponto de confluência de vários saberes históricos, né, que de alguma forma foram otimizados dentro desse território, que não é um território apenas de chão físico, né, mas é um território naval, um território náutico, como poderia dizer. Portugal, de frente para o Mediterrâneo, de frente para o Oceano Atlântico, ele vai ter que se virar no ponto de vista estratégico relacionado à água, por estar espremida exatamente num lugar de interesses de outros reinos sobre ele. Então, o surgimento de Portugal como nação e como Estado nacional, e que é muito precoce, tem um pouco a ver com esse meu argumento. Portugal provavelmente foi a primeira nação que compreendeu que os oceanos eram sistemas circulares, né? O Atlântico Norte eternamente virando com os ponteiros do relógio, um gigantesco rodamuinho, que eles souberam usar muito bem quando eles iam da Península Ibérica para os Açores, por exemplo, eles iam a favor do vento e não tinha como voltar. Nunca nenhum historiador escreveu sobre isso, nem estudou isso. Eles continuavam navegando em direção às Américas, e essa foi uma ousadia sem precedentes. Continuaram até descobrir que era um sistema circular, que em algum momento o vento começaria a tornar, a fazer um rodeio. E assim eles concluíram que esse fenômeno aconteceria no hemisfério sul. E acontece exatamente ao contrário, contra os ponteiros do relógio. E aí isso explicava por que o Brasil estava no caminho das Índias e a África não. Ou por que a África estava no retorno e o Brasil não. Os portugueses tiveram que aprender muito depressa a navegar em condições adversas, porque o Atlântico é um oceano difícil. Portanto, quando chegaram ao Brasil, a técnica de navegação do Atlântico estava perfeitamente conhecida. E já estavam lançadas as bases daquilo a que nós chamamos a navegação astronómica, ou seja, a navegação pelos astros, pelo cálculo da posição do navio através da observação dos astros, que é a grande novidade que traz a navegação do Renascimento. E essa é, de resto, estou eu convencido, o principal contributo à navegação portuguesa para o mundo moderno. O meu bisavô estava no ramo da construção naval, o meu avô era construtor naval, o meu pai era construtor naval, os irmãos eram todos construtores navais e de todos os que havia, fiquei o único por vir para aqui. Gostava da arte do meu pai, gostava daquilo que meu pai dizia, daquilo que sofreu, daquilo que sentiu. Quando migrou para o sul, para Setúbal, depois trabalhou aqui no Gaia, aqui casou com a minha mãe e ficou aqui na margem sul. E como era uma pessoa com muito querer, muita vontade e muita força, conseguiu comprar aqui esta barraquinha dental que era o seu estaleiro, e aqui de noite e dia ele conseguiu fazer o seu, como ele dizia, o seu império. O território brasileiro, como ele é hoje conhecido, não existia, na verdade. Então nós tínhamos um grande continente a ser controlado, conhecido. Tanto que se a gente pega as primeiras expressões cartográficas, elas não são exatamente tais quais nós conhecemos hoje, apesar da grande precisão das regiões de Foz e das grandes baías. Quer dizer, isso tudo era muito já necessário. E por que isso? Qualquer empreendimento de navegação que saía de Portugal eram viagens que levavam meses. Eles eram extremamente inteligentes. A empreitada de viajar é uma empreitada, era pensado como numa empreitada, as pessoas pensam o princípio, meio e fim, pensam tudo, pensam que vai correr bem e pensam que vai correr mal. Então, a bordo levavam carpinteiros. Essas pessoas levam consigo conhecimentos, levam competências, levam interesses vários que depois se desenvolvem nos locais onde se estabelecem. Quando essas embarcações chegam, elas vão constituindo espaços de
reparo dos navios e de produção de aguada. Isso exige uma série de conhecimentos que não são tão simples assim, que são que madeiras nós temos nesses lugares para produzir o reparo de uma embarcação. Que tipo de árvores existem aqui? Porque se Portugal conhecia o cedro do Líbano e conhecia outros tipos de madeira, quando chega num território brasileiro, o que vai substituir essa madeira? Esse conhecimento, na verdade, quem tinha era o povo local. Porque a madeira é o seguinte, desse barco aqui é piquirana, é pau d'arco, é sucupira. Eu trabalho muito aqui com piquiá e essa angelim vermelho, é o que trabalho mais. Olha, tem a sacu, tem cedorana, tem giroba, tem a que nós chamamos lá para o interior é o cuba, mas aqui chamam virola, né? A paranarica para fazer a quilha, né? É boa. É, a nairá. A madeira pesada é só para baixo mesmo, a Itaúba, o piquiá, o cumaru, é do acatrate da embarcação para baixo. Isto é um dos lados da caverna mestra e agora vamos espelhar, passá-la em espelho para o outro lado e fica desenhada toda a totalidade do fundo da caverna mestra. Esta forma é que vai servir para desenhar todas as outras cavernas ao longo do Graminho. E como? Pois esta tecnologia terá chegado bem cedo ao Brasil, naturalmente, não é? Portanto, é conhecimento que logo nos primeiros anos começam a assentar povoados, portanto, começam a formar povoados à volta de sítios de interesse e, naturalmente, que os primeiros veículos a ser utilizados são as embarcações. Portanto, forçosamente tiveram que criar carreiras inicialmente para fazer essas manutenções, ou sítios onde fizessem essas manutenções, e depois, logo, imediatamente a seguir, tivessem criado condições até para aproveitar as excelentes madeiras que o Brasil dispunha para construir barcos de raiz. Logo nos primeiros anos ter-se-á começado a fazer barcos de grande porte nas costas brasileiras. Vamos então aqui ver como se risca um barco. Estes pontos são sempre precisos para orientar, para depois dar o pé da caverna. Portanto, por acaso já está aqui uma caverna riscada. Portanto, estes riscos, não é? Uma caverna riscada que é 3 de proa. E eu agora riscava-lhe aqui, por ser uma tábua torta, não é? Era o 3 de ré, entre as cavernas de proa e as cavernas de ré. Portanto, tem que ser uma ao contrário da outra, sempre. Agora vou riscar aqui o centro onde se prega para a quilha. O centro mesmo, já. O 3 de ré. Eu, quando era novo, meu pai dizia assim: Bruno, eu já vi o barco feito. Diz que acordava às 5 da manhã, quando tinha preocupações, dizia assim: já vi o barco feito. Já vi o barco feito. E eu começava a se admirar: mas como é que ele já viu o barco feito? E eu começava a ser muito parvo. E ele diz assim: um dia vais ver. Quando tiveres a consciência e a responsabilidade daquilo que tens que fazer, vais reparar que vais acordar de manhã e vais ver o que é que faz falta e o que é que não faz falta. É sobre amanhã, antes de levantares, é que tu vais ver tudo aquilo que estás a fazer. E é verdade. Portanto, o mestre construtor executava este modelo segundo o seu bom conhecimento, dava-lhe a configuração da parte da proa, da polpa, da zona do hélice e do leme, fatiava este modelo em fatias em réguas equidistantes, portanto, em todas a mesma dimensão, e depois ia-se valer destas réguas que iam servir de linhas de água para determinar as semibocaduras de todas as linhas de água. E começava por onde? Começava por esta superfície central do barco, começava por marcar todas as cavernas,
uma a uma, por aqui fora, marcar a posição exata de todo esse cavername e depois ia passar para dentro deste meio casco, para estas talas, que eu vou agora desmontar, ia passar aqui para dentro e traçava-as em secções transversais aqui nestas linhas, uma a uma também. E era a partir daqui que lançava a sala do risco. Vila do Conde, curiosamente, como construiu muitos barcos de grande porte, barcos com 30, 40 metros em madeira, manteve o saber fazer, manteve essa prática e os mestres vão envelhecendo, mas têm alunos, têm aprendizes e isso foi uma sorte. Poucos estaleiros mantiveram isso. Portanto, nós temos que registar o conhecimento atual, que é derivado deste que aqui está, portanto, o conhecimento atual que é muito mais avançado, mas de qualquer maneira é muito próximo ainda deste, e temos que registrar também o conhecimento antigo, porque há muita dificuldade em interpretar esses manuscritos e, portanto, só um construtor naval é que os consegue interpretar razoavelmente bem. Eu agora vou pegar num outro desenho, onde está aqui esquematizado o processo de graminho. E usando esse conhecimento, eles trouxeram influências de vários lugares e essas influências hoje a gente percebe. Infelizmente, elas estão se esvaindo, né, desaparecendo, mas a gente percebe em todo o litoral brasileiro. A influência açoriana, a influência indiana que eles trouxeram do Mediterrâneo. E a riqueza local nossa, né, o conhecimento dos brasileiros que já estavam aqui antes de 1500, que se moviam sobre a água de várias maneiras diferentes. Policarpo Costa da Almeida Botas, mestre de carpintaria naval. Eu comecei em 68, já estou aqui há 51 anos. Quando a gente põe isto tudo aqui direitinho... Ó João, traz uma enxoa, pai. Parece que está logo ali à entrada uma. Eu comecei, tinha 14 anos. Isto é um ofício que se leva muitos anos a aprender. Não se aprende num ano ou em 2. Leva diversos anos a aprender. E às vezes morremos e ainda aprendemos tudo. Esta profissão está em vias de extensão. Está a acabar isto. Era um país de construção naval. Hoje temos meia dúzia de carpinteiros a trabalhar. No norte a sul do país. Não é só aqui. No norte a sul do país tem meia dúzia. Eu entendo que o mestre era sempre o meu pai. Eu sou um aprendiz do mestre, mas hoje as pessoas chamam mestre, porque não há mais ninguém, chamam mestre. Mas eu considero que mestres são todas as pessoas que aqui trabalham, que eu fui aprendiz deles, e eles hoje trabalham aqui para mim, trabalhamos em conjunto. Somos muito poucos, somos 5 pessoas da era passada, ou seja, de há 50 anos que nós trabalhamos nesta área, desde barcos de construção, reparação, dos barcos tradicionais do Tejo. Então, os carpinteiros aprendiam de pais com filhos, não é? Os aprendizes vinham encomendados, era mesmo assim, a encomenda. Os pais encomendavam ao carpinteiro que ensinasse o seu filho e davam o filho mesmo, davam. O carpinteiro podia bater nele, podia fazer maldades, porque tinha direitos de vida e morte sobre o seu aprendiz. E era algo que não se passava posterior. Os segredos vinham logo por aí. Portanto, havia todo um sigilo no que se ensinava. E ser mestre, a palavra mestre hoje está vulgarizada. Toda a gente é mestre. Não. Mestre, naquele tempo, era de facto o que chegava ao topo de fazer coisas. A ideia de mestre é aquele que era o portador do conhecimento. E quem ia trabalhar com mestre era o aprendiz. Você ia desde criança. Então, você tinha uma relação paternal com essa pessoa e o crescimento desse jovem naquele conhecimento específico, que podia ser ligado ao velame, podia ser ligado às cavernas, podia ser ligado a qualquer outra, ou calafete, ou qualquer outra prática da construção naval, ela era dada a partir de uma iniciação que exigia esse cuidado. E este conhecimento dos grandes segredos bem guardados são difíceis de entender, mas também são muito difíceis de transmitir. E, portanto, nós nesta fase em que temos ainda 3 ou 4 carpinteiros com conhecimento disto, mas que já têm uma idade relativamente avançada, é a última oportunidade que temos, porque dentro de mais 5 ou 6 anos vamos deixar de ter essa possibilidade. Portanto, a última oportunidade que temos de registar
e de descodificar todos estes processos. E isso eu não vou conseguir passar para ninguém. O meu pai ainda passou para nós, mas eu não vou conseguir passar com ninguém. É uma tradição que já vem de trás. Quando eu era garoto, o meu tio pegava na cozinha e colocava logo ali. Depois eu continuei a fazer e fiz sempre com muito gosto também, não é? No meu tempo éramos 11 aprendizes. Desses 11 ficamos 3, eu e mais 2 primos. Tenho agora aqui o meu filho, está com vontade de aprender, e tenho aqui mais 2 pessoas com 40 anos, mas com uma capacidade muito forte. Não é preciso muita gente, está a ver, por trabalho que existe, mas é preciso ser pessoas com consciência de que o trabalho tem que ser feito. O que eu tenho aqui neste estaleiro são pessoas maravilhosas, porque isto pode ser o melhor estaleiro do mundo, o melhor local do mundo, mas não havendo mãos, não há nada. Eu descobri o mar de um jeito curioso através dos livros. Morei em Paraty, uma cidade que tem uma intimidade muito estreita com o mar, e eu demorei um tempo para entender o quanto era importante na história da cidade essa conexão amigável com o mar que a cidade tinha. Mas até aí eu não tinha uma vivência, uma curiosidade. E foi lendo história e depois testemunhando os primeiros barcos que desciam lá para a Antártica, que passavam por Paraty, que eu fui percebendo essa singularidade da cidade, da região, essa intimidade com o mar, com as embarcações. E aí foi um processo irreversível. Eu tinha muito medo do mar. E em Paraty eu descobri que o mar era a essência, era a alma da cidade. A costeira é muito entrecortada, então toda a mobilidade dependia exatamente do conhecimento do uso das embarcações que lá são muito bonitas, e foi assim que eu fui construindo essa relação com o mar e o mundo dos barcos. Virou uma paixão natural. Aos poucos fui me encantando pela história da cidade, depois percebendo essa história da canoa caiçara, na verdade era uma herança mais complexa ainda, vinha dos goitacás, dos índios que frequentavam a região, dos portugueses, influência das embarcações do Oriente também que os portugueses trouxeram. Depois veio a compreensão desse fenômeno em que os portugueses foram pioneiros, né, de compreender o mecanismo dos oceanos, né, que eles chamavam de os rodeios do mar. E ao mesmo tempo eu fui percebendo que essa identificação, esse reconhecimento estava morrendo. Quer dizer, mesmo os pescadores de Paraty já não prestavam muita atenção, quem era do mar não ligava muito. E eu acho que isso foi um processo de alerta muito importante para o que eu faria nos anos seguintes. Quer dizer, esse conhecimento, essa arte, essa beleza toda iam aos poucos morrendo. É muito triste ver essa perda não ser levada a sério como política pública, muitas vezes. Porque se o papel do Estado, se é que há um papel central no Estado em relação a isso, que é o de traçar políticas públicas, muitas vezes as políticas públicas elas não contemplam essa sensibilidade local, essa sintonia fina com a oralidade, por exemplo, que se perde não só porque não foi ouvido, né, mas não se perde porque não foi transmitido. É botar a quilha no picadeiro, essa peça.
Mas é preciso pessoas para dar continuidade. A gente ter aqui um museu para mostrar às pessoas, não, nós temos que ter a matéria viva, palpável, com as mãos, temos que saber construir os barcos, temos que fazer os barcos, temos que transmitir. E isso é preciso humanos aqui. É preciso uma escola aliada à prática para se aprender a uma coisa. Não é só como nós fazíamos. A escola é importante. Tem a ver com o humano, né? Então não é preservar separado como se fossem caixotes, né? Gavetinhas todas separadas. Na verdade, a questão é para onde vamos enquanto humanidade, e isso tem a ver com a vida. Então, cultura pensada de maneira ampla é também uma forma de ressignificar as nossas interpretações desse mundo. Então, cultura não está vinculada apenas à alta cultura ou àquela cultura das linguagens artísticas que são fundamentais e importantes como legado. Mas existem os modos de vida que são mais difíceis de serem tratados pelas políticas exatamente por serem modos de vida. E aí, portanto, como é que você circunscreve algo dentro de uma política pública? Essa preservação é também uma forma de fazer perdurar essa memória das comunidades e da forma de viver, da forma de se organizarem, da forma de se apoiarem e de se interajudarem. E também ajuda a explicar um conjunto de outros rituais que estão à volta e que perdem o seu contexto se este elemento agregador desaparecer por completo. As populações tradicionais têm muito a nos ensinar sobre isso. Generosidade. Dentro do estaleiro foi toda a minha vida. É uma pena que esteja a acabar em Portugal. De facto, eu sinto-me magoado e faço um apelo aos meus colegas: não deixem de trabalhar na madeira. O que é este país sem barcos de madeira? Esta barca, a única linha direita é a linha da quilha. Ela é toda curvilínea, é toda torta, né? como vocês têm, não é? É perfeito, feito torto para ficar direito, porque são estas curvas que permitem a ser estável, que permitem cortar a ondulação. Todas estas curvas é que fazem ela andar direito, não é? Somos guardiões de memória. Um barco é uma memória fantástica. Tem a espessura do tempo da sua criação. Quantos milhares de anos tem um barco? Porque um barco é a essência do tronco flutuante, o tal tronco da pré-história que atravessa o rio, que atravessa uma linha de água. Então, nós temos dentro do barco uma espécie de DNA desde esse passado. O barco é muito mais do que aquela migalhinha que a gente está a ver. Ela é toda uma esteira desse passado. A cidade de São Francisco é uma cidade que tem, acho que o segundo mais antigo porto natural brasileiro, um porto natural extraordinário. O Museu Nacional do Mar nasceu de uma espécie de mistura dessas influências, a tradição portuária, a pesca, o uso das baleeiras, o uso das canoas. E nas instalações de uma companhia portuária, a antiga Companhia Ré, porque esse conjunto histórico estava preservado. E foi ali que acaba nascendo o Museu Nacional do Mar, que passou a ser uma entidade muito importante para preservar a memória das nossas coisas do mar. Quando surgiu a ideia do museu e o Dalmo executou essa ideia, me convidou, aí, puxa vida, nós temos que reproduzir a coleção Alves Câmara. Na inauguração do museu havia uma coleção Alves Câmara que pertencia à Marinha. Essa coleção, ela, por exemplo, representou o Brasil
por ocasião da comemoração dos 500 anos da viagem do Cristóvão Colombo, depois de algumas viagens espanholas e mesmo da viagem do Pedro Álvares Cabral, lá em Portugal. Então, ela é reconhecida no mundo inteiro. Eu e mais 2 amigos meus, sob a tutela do Dalmo Vieira Filho, resolvemos empreender uma jornada muito grande de refazer essa coleção a partir de uma mesma escala, toda confeccionada pelos 3 grandes modelistas que por tanto tempo vêm participando, vêm sendo uma espécie de alma aqui do Museu Nacional do Mar. Essa coleção que nós chamamos de Barcos do Brasil, ela tem e teve a proposição de propiciar uma diversidade muito maior das embarcações que existiram e ainda existem no Brasil. Talvez seja um dos grandes trunfos hoje em dia do patrimônio naval, contar, digamos, com a exuberância, com a significância dessa coleção, para tentar migrarmos para um patamar mais aceitável em relação à preservação, à valorização do patrimônio naval do Brasil. Vambora, puxa! Força, gente! Quando é vida, vai de lá, vai aí você! Aí, agora! Vamos lá! Dentro de toda a coluna de pesca, vocês também identificam o mestre. Você também identifica o aprendiz, a coisa da criança que desde cedo é introduzida nesse mundo, tem a ver com a pesca, mas tem a ver com o barco, que tem a ver com a rede, que tem a ver com a produção do alimento, né, e que, de alguma forma, elas são todas comunitárias, são marcadas por visões religiosas muito fortes, híbridas, porque tem alguma coisa de católico, tem alguma coisa de indígena, pensando nas diversas matrizes, tem alguma coisa de africano. Pescador, sou filho de pescador, venho de uma geração de pescadores, né? Do meu bisavô, do meu avô e do meu pai. Então aqui no Campeche, a nossa pesca aqui já é uma pesca que são centenárias, nosso rancho, nossas canoas, e eu venho tentando resgatar e não perder a nossa tradição, que é a pesca, né? Essa hibridação, ela é patente no Brasil. Não é que nós somos herdeiros de um grande pacote português que aqui chegou sem nenhuma transformação. É verdadeira a nossa herança, mas ela é uma herança que vai se transformando. Como dizia, né, José Saramago, né, as civilizações portuguesas e brasileiras se encontraram em algum momento. Esse encontro é muito importante, mas nós seguimos caminhos depois diferentes. Antigamente havia famílias que viviam dentro disto. Faziam a vida deles, mulher e tudo, da pesca cá dentro. O Sul do Tejo, meu pai adquiriu em 1975. Esteve aqui no estaleiro, fez o serviço, nós mantínhamos sempre esta embarcação. Apareceu um casal, recuperei a embarcação toda, fiz esta cabine, por isso é que ela tem a razão da cabine, fizeram quartos. Daqui foram para Vila Moura. Esteve em Vila Moura, fizeram a sua casa e ficaram aqui. E eu, quando vendi a minha embarcação para Lisboa, para a Câmara de Lisboa, fiquei um pouco transtornado que eu tenho que ter um barco para andar, porque eu, além de ser construtor, também gosto de ter um barco para andar, porque dá-me gozo. Pertence à parte da minha mãe, da família, que tínhamos barcos destes no trabalho. Havia 7 barcos destes na família, que eram o sustento das nossas famílias. Gosto de pensar os barcos como uma coisa orgânica. Eles são como as pessoas, no fundo, como os seus criadores. O construtor do barco, que cria o barco com as suas próprias mãos, dá-lhe vida. Ele nasce a partir das mãos do construtor. Depois ele vai ganhando maturidade, vai crescendo com as pessoas que andam a bordo dele, com a equipagem, a tripulação, as necessidades, os portos para onde ele entra, para onde ele sai, as dificuldades que ele encontra. A gente lembra-se quando era criança, né? Quando começou, era ruim, mas gostava-se, né? Olha, eu vou-lhe dizer, o meu pai nunca quis que eu fosse para a pesca, nem nenhum filho, e somos todos pescadores. Era barco de madeira, barco de madeira. E o sorriso era melhor ou não? O sorriso é mais por causa da nostalgia, não é? Porque sente saudades um bocado, não é?
pai tinha também uma embarcação de madeira, naquele tempo era tudo madeira, e andava na pesca do bacalhau. E não nos deixava ir para a pesca, os filhos sabiam que ele passava e não deixavam os filhos para a pesca. Eu tinha 17 anos quando ele faleceu, e a minha mãe, para ajudar-nos a criar os meus irmãos, queria que eu fosse para a pesca do bacalhau. Bom, comecei a gostar da pesca e nunca mais fui para a arte. Comecei a trabalhar na pesca com 18 anos, 18 para 19. Palanque do robalo. Leva 50 anzóis cada palanque. 20 aparelhos destes são 2.000 anzóis. E às vezes apanhamos um peixe de 2 e há alturas que não apanhamos nenhum. Mas também há alturas que apanhamos bastante. Trabalha só mesmo para viver. Não dá para ir muito longe. Mas dá para viver, não é do que eu vivo, não é? E não morro de fome, mas também não dá para se esticar. A atividade da pesca no mar é uma atividade essencialmente solitária, mesmo que seja num barco com 30, 40 pessoas, quase não se fala. Quer dizer, cada um vive o seu mundo, o seu instante, cumpre a sua tarefa. Eu viajei muitos anos sozinho para vários lugares ao redor da Terra, para a Antártica, para o hemisfério norte, para o Ártico, e nesse sentido eu acho que as minhas experiências solitárias foram muito menos contundentes do que a de quem é pescador e precisa voltar 3, 4 dias depois com um produto do seu trabalho para a sua subsistência. Então eu tenho um profundo respeito pela persistência dessas pessoas, pela atividade que elas exercem, da qual dependem para viver. Bom, eu pertenço a uma família tradicional de construtores, portanto, são conhecidos antepassados nossos desde o século XIX que foram construtores navais. O meu avô foi um dos maiores marcos da construção naval do século XX e infelizmente hoje estamos reduzidos a já muito poucos operários e com uma idade muito avançada e, portanto, este conhecimento, se não for registado agora, vai-se perder. É uma questão de mais de 10 anos, ele perde-se definitivamente, depois é impossível recuperá-lo. O meu trabalho é abrir, portanto, o meu trabalho é mostrar, porque também estamos agora, podemos dizer, quase que no fim de linha, e, portanto, é bom que os últimos conhecedores possam deixar aquilo que sabem, portanto, principalmente escrito e desenhado, porque é talvez a melhor forma de transmissão, documentado em fotografia, em vídeo, para que daqui por 20 ou 30 anos alguém pegue nessa documentação e por ali perceba perfeitamente como é que se fazia um barco, porque infelizmente um barco de madeira não tem muitos anos de atividade de vida. Aquilo que eu posso dizer, acrescentar, é que foi um orgulho muito grande ter participado na construção desta nau em relação à memorização da nossa cultura marítima, daquilo que nos é identitário. Portanto, isso orgulha-nos muito a mim e a todos os carpinteiros que participaram nesta construção. E o turismo está a ir ao nosso encontro, quer as embarcações tradicionais, são diferentes. Hoje são barcos do tráfego, que eram barcos do tráfego local, hoje adaptados para o turismo, com motor, com casas de banho, mas mantendo as velas tradicionais, mantendo os mestres tradicionais, montando o guincho, tudo isto é tradicional. Estas partes que é visíveis é que são fora do contexto dos barcos, são barcos apropriados para as pessoas irem aqui sentadas, a ver o mar e com as pessoas a trabalhar. O resto é tudo como trabalhavam antigamente. Então a sustentabilidade, que é esse saber tradicional, ele poderia ser uma alternativa
tanto educacional, no sentido de vamos recuperar isso intencionalmente, quanto de reavivar algo que, na verdade, não morreu, né? A tradição oral e esses saberes, eles são ainda possíveis de serem resgatados enquanto patrimônio vivido, não só como um patrimônio musealizado, né? Vivido. Meu pai, quando eu comecei a trabalhar para mim, dizia-me a mim: onde é que tu arranjas estas madeiras que eu tinha tantas dificuldades? E ele dizia: tudo o que sei aprendi consigo. E ele começava a olhar para mim e o melhor reconhecimento que eu tive foi pouco tempo. Ele morreu com 86 anos e uns meses ele tocou-me assim no ombro e disse assim: ó filho, eu nunca te dei valor. Como é que tu fazias esta embarcação? Como é que tu foste buscar isto? Aprendi tudo consigo. Tudo. É verdade.